Olá amigos e amigas, sejam bem-vindas ao vídeo de hoje. Neste vídeo eu vou ensinar vocês como fazer o replante de uma Cymbidium. As Cymbidium, elas são maravilhosas, são plantas fáceis de serem cultivadas e aqui na região sul, região sudeste do Brasil, elas são muito apreciadas tanto pela beleza das flores, quanto pela grande variedade de tonalidades, quanto pela duração de seu cacho, de sua haste floral, que pode durar até 3 meses, gente. Então, uma planta para quem gosta de flor realmente. Porém, claro, né, nós devemos levar em consideração que nem todas as Cymbidiums, elas se adaptam aos diversos climas do Brasil. E se você tem uma Cymbidium aí, já comprou e quer fazer o replante, ou se você tem uma Cymbidium e está achando que ela não está se desenvolvendo direito, o substrato está velho e está na hora de trocar e você não sabe quando, assista esse vídeo, porque esse vídeo é para você, porque eu vou ensinar vocês agora como fazerem o replante da orquídea do gênero Cymbidium, tá? Então espero você lá, gente. Vamos aprender agora como fazer o replante de nossa Cymbidium. Mas antes eu quero convidar você para deixar o like, se não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ajuda bastante no crescimento dos meus conteúdos que estão aí disponíveis de forma grátis, né? São conteúdos que eu elaboro com todo carinho, com todo cuidado, com todo o amor para você ter sucesso no cuidado das suas orquídeas. Então o joinha de vocês me ajuda bastante, me dá um incentivo para continuar esse trabalho, gente. A gente sabe que o tio YouTube, ele vem ferrando os pequenos produtores de conteúdo, ele não ajuda de certa forma a divulgar os conteúdos dos pequenos produtores. Então eu preciso da força de vocês, né? Deixar aquele like porque ajuda bastante, tá bom? Gente, vamos lá então, vamos sem muitas delongas, vamos falar aqui um pouquinho sobre as Cymbidiums. Vai ter um vídeo específico também falando um pouco sobre elas, mas eu quero que vocês hoje aprendam como replantar a Cymbidium. Então, se você tem uma orquídea como essa, folhuda, com os bulbão, com os bulbos bem redondos, como vocês podem ver, que é característico das Cymbidiums. As Cymbidiums, elas também perdem as folhas nos bulbos traseiros, também é uma coisa característica, então não se assustem, o bulbo vai ficando velho, ele vai perdendo as folhas, tá? E aí você pode vir e cortar aqui como eu fiz, beleza? Então, aqui a gente tem uma orquídea do gênero Cymbidium, ela já floriu, e agora a gente vai fazer o replante. Quando é hora de fazer o replante, Fernando? Quando a orquídea está ficando com pouco espaço no vaso e quando ela está soltando o broto novo, tá? Se você ainda não sabe se a sua orquídea está soltando broto novo, acha que está com dúvida ali se é uma haste floral, espera um pouquinho, deixa ele crescer mais e quando ele estiver abrindo aqui, ó, que já dá para notar que tem folhinhas. Então deixa ele abrir as folhinhas e aí você faz o replante. Esse é o momento certo. Geralmente as Cymbidiums, elas não têm muito momento de descanso. Elas já florescem e logo em seguida elas já vão produzir um novo broto, garantindo assim o ciclo de desenvolvimento. Então eu vou ensinar para vocês agora como fazer o replante. Vamos lá. Aqui eu já molhei a planta, ela já está levemente úmida. Você pega e vai, primeiro você vai acarcando, gente. Você tem que acarcar bem o vaso, que aí vai soltando as raízes. No começo pode ser um pouco difícil, mas daí conforme você vai apertando, vai amolecendo o substrato e aí vai soltando, beleza? Pega no bulbo velho, naquele mais velho e puxa, ó. Naquele que está mais firme. Olha só, gente. Que beleza! Raízes bonitas, planta saudável, né? Então não tem raízes mortas, as raízes estão muito bem aqui. Então agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tirar o excesso de substrato. Essa aqui estava plantada em uma mistura de isopor triturado, casca de pinos e um pouco de carvão. O que dá para observar aqui, gente?
que o substrato ele não está tão decomposto, mas ele já está bastante salinizado, né? Tem bastante sais. Então o que que eu vou fazer? Além de fazer a limpeza aqui, tirando o excesso de substrato, eu vou tirar o excesso de sais, fazendo com que a planta não fique com o substrato tão salinizado. Vou levar ela lá para a ducha, vou molhar lá no tanque e vou tirar o excesso de materiais, tá? Ó, já dá para ver aqui, ó, gente, ó, raízes novas apontando. Isso é um indicador que a planta está saudável. Vou tirar essas praguinhas aqui, gente, aproveitar. Quando você está fazendo a troca de substrato, aproveita para tirar esses trevinhos que aparecem, gente, porque isso aqui não dá sorte, não. Isso aqui é uma praga para as nossas orquídeas, enraiza e é difícil tirar do vaso que nossa, tá? Aqui já fiz a pré-limpeza. Agora eu vou levar ela lá para a ducha, vou dar uma molhada, uma limpada bem, vou molhar e cuidar, né, as raízes aqui, molhando, tirando o excesso de sujeira, o excesso de sal. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês o replante, beleza? Gente, então aqui já fiz a limpeza, tirei o excesso de substrato e também tirei principalmente o excesso de sais. Tinha muitos sais e isso acaba depois de um tempo prejudicando a planta, tá bom? Aqui também eu notei que tem algumas raízes que estão mortas. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a limpeza. Vou tirar todo o material morto. Vou cortar as raízes que já não estão produzindo mais benefícios para a planta. Sempre acarcando a raiz. Se ela tiver molinha, tiver esponjosa, aí você pode cortar. Não são muitas. Aqui tem algumas no fundo. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Então não tenham medo de cortar as raízes mortas, que com o tempo elas começam, ao invés de ajudar a planta, elas começam a prejudicar. Elas começam a prejudicar, podendo ser um canteiro de fungos, né? Ela pode se transformar em um grande problema para as nossas orquídeas. Então aqui, ó, tô cortando todas as raízes que morreram. E agora, aqui terminando, já fiz o desbaste, né, de raízes. E agora eu vou fazer a esterilização. Com a canela em pó, você pode colocar de forma abundante, principalmente sobre aquelas raízes que foram cortadas, que a canela em pó é cicatrizante. Então aqui já coloquei. O que que eu vou fazer ainda nessa planta, gente? Tá? Aqui não vou fazer necessariamente uma muda, mas eu vou trabalhar com esses pseudos bulbos de trás, que são velhos, para que eles possam talvez me emitir um novo broto. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão, tirar esses pseudos bulbos velhos de trás e deixar só a planta que está com folhas, né? Então aqui nós temos esses três pseudos bulbos, né? O brotinho novo também vou contar com pseudo bulbo. E eu vou retirar a parte de trás aqui, fazer um pequeno corte, retirando os bulbos velhos, gente. Nesta hora a gente não pode ter muito dó de cortar, então eu vou cortar o rizoma. É bem duro e grosso, né? Diferente de outras orquídeas. Então aqui eu fiz o corte, então eu separei. Lembrando que aqui não é necessariamente uma muda, tá? Por que não é uma muda? Para você fazer muda, é necessário que esse daqui também tenha um broto, para que exista sim a possibilidade de muda. Eu vou trabalhar com esse daqui para que ele possa sim emitir uma possível brotação ou não, né? Às vezes a gente tem sorte, às vezes não. Mas assim, em via de regra, cada bulbo ele solta pelo menos um broto,
né? Cada bulbo novo, ele tende a soltar pelo menos um broto. Aqui são bulbos velhos, então eu vou trabalhar para ver se eu consigo fazer com que eles emitam uma nova brotação. Vou colocar aqui a canela em pó, porque o corte foi grande, olha só. Então aqui a gente vai colocar a canela em pó. Selando bem, depois eu coloco na de trás. E agora a gente vai fazer o replante. Aqui a gente pode fazer também a limpeza, aproveitar para fazer a limpeza da planta, ó. Cortar essa haste velha, cortar essas folhas velhas que podem acumular cochonilhas. Dá para você fazer uma limpeza legal na sua planta antes de plantar. Então vou fazer aqui a limpeza, cuidando sempre, tirando o excesso de material velho, que o excesso de material velho pode acabar dando problema depois no futuro, principalmente com pragas. Se tem alguma folha velha, você pode cortar também. Então aqui a gente já fez a limpeza. Agora a gente vai fazer o replante, né? Como que funciona esse replante? O meu material aqui, ele é um material à base de casca de pinos, carvão, pedra brita, e vou utilizar um pouquinho de esfagno para ajudar a manter um pouco mais de umidade. As Cymbidiums, como eu explico lá no meu curso, elas são orquídeas que gostam de uma boa umidade, até mesmo no substrato. Então, isso não quer dizer encharcado, gente, quer dizer o substrato um pouco mais úmido. Então eu vou plantar nesse material, cuidando que a parte de trás deve estar quase encostada na borda, praticamente encostada na borda, e o broto, ele deve estar crescendo em direção ao meio, né? Então basicamente a frente é aqui, ó. Então eu vou posicionar ela assim, ó, nessa forma, tá? Tendo espaço aqui para soltar novos brotos e eu não ter que fazer novamente uma troca num tempo muito curto, tá bom? Então vou colocar aqui no fundo a pedra brita, mais ou menos 2, 3 dedos. Lembrando que as Cymbidiums, elas não gostam de vasos muito grandes, né, muito largos. Elas gostam mais desse vaso do tipo cartola. Mas se você não tem o vaso do tipo cartola, procura o vaso mais fundo que você tiver aí para plantar elas, tá bom? Só não pega um vaso muito grande se sua orquídea ela for uma orquídea mais pequena, como essa daqui, ó. Essa daqui já tá, né, com o corte, com a divisão aqui, ela não ficou uma muda tão grande. Então vamos fazer aqui agora o replante. No substrato, gente, eu recomendo que vocês tiverem possibilidade de adquirir, tem que ser um substrato que tenha um pouco de matéria orgânica também, se vocês tiverem possibilidade, que é a terra vegetal. Então você pega a terra vegetal, a casca de pinos, o carvão e faz um mix, faz uma mistura. Porém, eu não tenho acesso aqui, gente, e eu não tenho como comprar a tempo hábil de fazer o replante. Então, eu vou utilizar esse material aqui, ó, que é um material bem fino e que pode ser utilizado, como eu já vinha cultivando as outras que vocês viram aqui, ó. Aqui só casca de pinos, carvão e o isopor triturado. Neste caso, eu não vou utilizar o isopor triturado, vou utilizar só o material mesmo que eu estou mostrando, só isso daqui. Vejam só, a gente vai colocando. Outra coisa importante ainda falando do substrato, veja que é um substrato bem fino. Então se você quer utilizar a casca de pinos e o carvão, não vá utilizar um material grosso, que daí não dá resultado. A planta, ela vai, ao invés de se desenvolver, ela vai ir para trás. Então agora a gente vai fazer o replante aqui, terminando. Vejam só como é simples, como é fácil. E pronto, gente. Dá uma firmadinha só, de leve, não precisa carcar muito. Dá aquela batidinha para ajudar a firmar. Se você sentir necessidade, ó, essa aqui ficou um pouquinho balançando, ela vai precisar de um tutor, né? Mas depois eu coloco. O que que é o tutor? Vou colocar uma varinha aqui, uma varinha, e vou amarrar esse pseudobulbo aqui naquela varinha, mantendo ela firme, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Terminei o replante, vejam como foi simples. Já venho aqui, ó, e já vou de novo com a adubação. 1 colher a 2 colheres
de sopa. Pode colocar porque ela gosta muito de adubação, gente. É uma planta que consome bastante nutriente e que gosta muito de uma adubação principalmente orgânica. Mas você também pode fazer complementação com adubo químico. Neste caso aqui, um adubo químico de crescimento, né? E de enraizamento, tá bom? Então agora a gente vai colocar ela num ambiente de bastante luminosidade e ao mesmo tempo fresco. Ela gosta de um ambiente um pouco mais fresco, mais, digamos assim, com temperaturas mais baixas, temperaturas mais amenas, tanto que ela precisa, principalmente no inverno, antes do inverno, ali uns períodos mais frios para que ela possa soltar essas lindas florações, tá bom? E vamos entrar com rega já. Ela já vai para rega, não precisa esperar muito tempo para fazer rega. As regas nessa planta devem ser mais constantes do que nas outras orquídeas, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, principalmente com relação ao substrato, né, quando eu falo sempre, dou as dicas, eu sempre comento, utiliza também a terra vegetal. Mas se você não tem a terra vegetal, se você utilizar um substrato como eu utilizei, um substrato bem fino, bem harmonioso, né, que tenha uma proporção adequada de casca de pinos e carvão, ela vai se desenvolver como vocês viram. Olha só a parte radicular dessa planta como estava bonita. Estava plantada dessa forma que eu acabei de plantar. A diferença é que só tinha um pouco mais de isopor para dar um pouco mais de drenagem. E aí é só cuidado, gente, só manutenção que não tem erro. A tua orquídea daqui a um ano ela vai estar florindo novamente, tá bom? Então um grande abraço, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!